Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 80 do podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. A nossa entrevistada é dançarina, coreógrafa e professora de dança há quase 40 anos. Criadora da plataforma Na Dança, sua relação com o movimento corporal começou ainda nas quadras do clube e da escola, jogando vôlei, esporte que ela praticou até a adolescência. Mas aos 20 anos, seguiu para o universo da dança, com as suas várias possibilidades de movimento corporal e se apaixonou. Como ela mesma diz, foi a dança que me escolheu. Formada em Educação Física e Fisioterapia, ela é psicomotricista e especialista em Gerontologia Clínica e Social. Durante a nossa conversa, ela explicou como é o seu trabalho na área da saúde e sobre a arte de envelhecer com o movimento. Ela deu uma prévia sobre o projeto Tem Criança na Dança, que será lançado em outubro deste ano com uma série de vídeos. Contou sobre os festivais que já promoveu e falou das danças e andanças pelo mundo. Dos anos 1990, ela relembrou das primeiras viagens para pesquisas de danças globais e das aulas no Espaço Colmeia, em São Paulo, com André Trindade, e no estúdio A e B. E como não poderia deixar de ser, deu uma verdadeira aula sobre a dança como abertura de diversas possibilidades de existência. E é com muita alegria, já na roda da aula de dança, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Beth Gervitz. A Beth com 2 T's e Y no final. A Beth do Na Dança, minha professora de dança, uma das mais brilhantes divulgadoras das danças circulares no país, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Beth Gervitz. Tudo bem com você, Beth? Tudo beleza, Paulo. Obrigada pelo convite para participar desse programa tão bacana. Beth. Beth, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Beth, para começar aqui nossa conversa, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 13 de setembro de 2021. Cidade de São Paulo. Diretamente de São Paulo, capital. Em que bairro que você... Você é nascida em São Paulo, Beth? Você é natural da capital? Eu nasci em São Paulo. Nasci em São Paulo, mas não nasci... Eu moro no Jardim Paulista atualmente, mas eu nasci na Vila Mariana. Estou pertinho. Até, às vezes, eu vou passear lá para aqueles lados de lá
E eu me lembro da minha rua, era uma rua praticamente de terra. Ela era um pedaço asfaltado, um pedaço de terra, e agora virou uma rua totalmente cheia de prédios, só tinha casinha, né? Então, essa coisa que, como a cidade se transformou, né? E Como a que rua cidade se que é? Agora eu transformou. fiquei curioso saber que rua que é É essa. uma rua que chama Rua Bagé, que é na Vila Mariana, uma Ah, travessa da Tutóia, perto daquele Instituto Biológico, sabe? sei, sei, sei. Ah, então ele é da Gema mesmo, hein, Beth, tá? Realmente, eu sou muito paulista, muito. Beth, mas eu quero começar a nossa conversa te perguntando sobre a sua paixão pela dança. Você é uma pessoa que eu te disse isso, e você sabe que é uma referência para mim no mundo da dança. Eu sempre tive curiosidade de perguntar para você e saber como que nasceu, como que iniciou essa sua paixão, essa sua relação com a dança, se tem alguém que te influenciou, se algum fato marcante na sua infância, juventude, que te levou a se envolver de uma forma profissional e envolveu toda a sua vida nesse universo da dança. Então, Paula, é muito engraçado. Eu sempre falo que eu não escolhi a dança que me escolheu. Inicialmente, eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao movimento, eu sempre fiz muito esporte a minha vida inteira. Eu fui treinadora de vôlei, treinei muito, jogava, mas jogava assim, todo final de semana. Eu tinha que treinar, 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 treinar. Então, a minha vida foi sempre muito ligada ao esporte e ao movimento. Desde pequena, eu fazia escola de esporte, eu sempre tive isso muito presente na minha vida. Eu morava numa rua, essa sim era perto aqui desse lugar onde eu moro, que era uma rua que era uma vila, que era uma rua sem saída, que dava até atrás para esse colégio chamado Assunção das Freiras, e que era uma rua que só tinha casas e tinha muita criança. Então eu lembro que a gente chegava da escola e ia todo mundo para a rua jogar queimada, jogar futebol. E eu era uma pequena, chata, ficava pendurada nos meus irmãos, e eu ia seguindo eles, tudo que eles faziam, eu fazia também. Então, eles pulavam o muro do Colégio das Freiras para nadar, porque tinha uma piscina, e eu pulava também, só que eu era pequena, então eu corria muito menos, meio que atrapalhava, mas até que eles e a gente se jogava na piscina, então assim, sempre foi tudo muito dinâmico. Aí eu entrei na fase de andar de patim. Aí eu só andava de patim, entrava no supermercado andando de patim, e Olha, naquela época o gerente ligava para minha mãe, Dona Regina, sua filha está andando de patim dentro do supermercado, porque era tudo muito próximo, né? Era aquela coisa de bairro muito pequeno, etc e tal. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao movimento. E aí eu joguei muito vôlei. Quando eu estava na escola, o meu professor de educação física queria muito que eu entrasse para a faculdade de educação física, mas eu tinha vontade de trabalhar com deficiente, então, né, com crianças com algum tipo né, de questões, tanto cognitivas como físicas, etc. e tal. E eu pensava em fazer medicina, na verdade. Eu queria muito fazer medicina, ou tinha fisioterapia também na minha lista. Só que tanto esse cara fez, tanto esse cara, não, Beth, você tem que fazer, porque a educação física é uma coisa que vai expandir, que vai abrir, não sei o que, não sei o que lá. Só que durante a escola, já, quando eu já estava no colegial, eu comecei a ter uma série de problemas com o meu técnico. Eu tinha um técnico que era muito rígido, tipo um cara que usava de meios muito assim que eu não concordava. Então, por exemplo, se você errava, né, tinha aquelas coisas de ataque e defesa, ele jogava a bola na sua cara. Era um negócio tipo, uma coisa assim. E aí eu fui ficando com o saco cheio e saí, mas quando eu entrei, daí eu entrei na faculdade de educação física e lá continuei treinando, não sei o quê, só que daí eu já estava me desligando dessa história do vôlei, não aguentava mais. E fiz amizade com o André, né, que foi o meu, através de uma amiga minha e tal, a gente ficou amigo, e daí eu fui assistir ele com um professor que ele fazia, ele estava entrando nessa coisa de dança, porque ele fazia teatro e tudo, e ele me convidou, vamos assistir e tal, e era uma peça que o Vivaldo Bertazzo estava atuando, né, e
Depois a gente foi cumprimentar ele, foi falar com ele, tinha gente que eu conhecia que conhecia ele, e assim, do nada, ele me convidou. Ah, vem fazer uma aula na minha escola. Eu falei, mas dança, sabe? E assim, eu já tinha experimentado, eu comecei a experimentar várias coisas. Eu fui fazer aula com Clausiana, eu fui fazer aula na Ruth Rachu, onde eu tinha vários professores, que são pessoas super importantes, a Ieta Hansen, sabe? Fui experimentando o próprio viola. Eu comecei a fazer uma série de experimentações assim. E daí eu fui para o Ivaldo, eu tinha uma energia de bicho, porque eu treinava muito, uma aula para mim de dança não significava nada, então eu fazia 3 direto. Era uma coisa. E aí eu comecei a entrar nesse mundo, comecei a achar interessante, mas eu sempre achei que aquilo era uma coisa super passageira na minha vida, que eu ia ganhar uma grana, porque daí ele me convidou para ser assistente dele. Eu comecei a dar aula muito cedo, eu tinha 20 anos praticamente, já era assistente dele. E eu falei, eu vou ganhar uma grana aqui, vou ficar um tempo ganhar uma grana e vou zarpar, porque não é isso que eu quero fazer, etc e tal. Veja só! Olha. E aí, na verdade, eu acho que assim, eu tenho uma história muito engraçada com a dança, porque eu acho que a dança é um dos instrumentos mais incríveis e mais potentes para uma série de coisas, porque ela engloba muitos interesses, né? Quer dizer, ela não é uma atividade física simplesmente, ela é uma arte, ela envolve a emoção, ela envolve o corpo, ela envolve toda a parte cognitiva de memória. E então ela é muito inteligente, é uma atividade inteligente, eu acho assim. E aí eu fui me interessando, mas eu acho que eu fui me interessando cada vez mais porque eu comecei a me apaixonar pelas músicas, porque como eu fui trabalhar com essa parte de danças do mundo, né, que antes eu falava étnica, mas étnica foi dando tanto problema, porque um fala que étnico é isso, o outro fala que é isso, então eu falo danças do mundo, sei lá, eu nem sei se é isso que também funciona, mas liberei, e comecei a fazer muita pesquisa, né? Eu realmente virei uma viajante, assim, maluca. Eu viajei muito, muito, mas eu não viajava só para me divertir, eu viajava para estudar. Então, eu sempre ia aprender as danças e tinha contato com novos professores, com novas linguagens, e viajei realmente muito, muito, muito. E aí, cada vez mais, eu fui me interessando pela fisioterapia mesmo, porque era desde o começo aquilo que mais, né? Então eu fui fazer a faculdade de fisioterapia, então eu fui fazendo uma grande mistura de coisas, né? E tanto é que atualmente a minha vida é a dança, mas é a fisioterapia também. Então é aquela história, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Ai, E são Beth, duas Beth. coisas muito, muito fundamentais na minha vida que se comunicam de uma certa forma, né? Então é isso, eu virei uma pesquisadora, eu não sou uma pessoa fiel a nada que eu aprendo, isso que é muito engraçado, porque eu acho que eu aprendo as coisas muito mais para ter a linguagem, para ter o contato, para saber, para conhecer, mas para ser livre e fazer do jeito que eu quiser. Então eu não sou uma folclorista, não sou uma pessoa que respeito regra nenhuma, eu sou capaz de pôr uma dança, sei lá, uma dança árabe numa música judaica. Já fiz isso várias vezes, entendeu? E não tem o menor problema. Porque eu acho que é aí que está a graça e porque é a minha forma de dizer que somos todos iguais, entendeu? Que tudo se mistura, que todo mundo se encontra num certo momento histórico ou cultural. Então, é a minha forma de fazer esse trabalho. É a sua liberdade criativa, né, Beth? De pegar todas essas suas experiências e vivências, né, das suas viagens e da sua vivência como atleta, como formada em educação física e professora de dança e criar, né? E criar as danças, o movimento, Sim. transformar isso em movimentos artísticos, vamos dizer. Na verdade, eu acho que tem muito isso. Eu acho que eu sou uma grande mistura, né? Um panelão gigante. Eu me sinto, ao mesmo tempo, assim, super outsider, porque
a minha participação no mundo da dança também não é uma coisa do protótipo da professora de dança, da pessoa que dança, porque eu sou muito anárquica, né? Eu sou muito anárquica, eu sou muito permissiva, então eu sempre tive muito essa coisa, gente, tem que dançar todo mundo, entendeu? Eu não tenho essa coisa da estética, do corpo do bailarino, que tem que ser assim, que tem que ser aquilo, que tem que ser. Então é isso. Eu também assim acabei me especializando, por exemplo, sei lá, em gerontologia, né, no envelhecimento. Gente, para as pessoas mais velhas dançar é um negócio incrível, entendeu? Então, mesmo gente com demência, gente que tem coisas sérias, a mesma coisa de crianças, né? De crianças que têm alguma dificuldade, que não se enquadram naquele universo da perfeição, né? Que todo mundo tem que ser Uhum. colocado. Então, assim, eu sou muito anárquica nesse sentido. Eu acho que é uma atividade que é para ser feita por todo mundo, claro. Se você tem um objetivo de uma apresentação, de fazer uma, né, uma coisa mais artística, de mais assim, mais formal, aí você vai olhar para talvez para um outro lado, né, da coisa. Então depende muito qual é o seu objetivo, mas inicialmente para mim Ô, Beth, todo ó, mundo pode. então é o seguinte, ó, recapitulando aqui, você queria primeiro saber qual que é o nome dessa escola que foi onde você jogou vôlei, onde você estudou na adolescência. Qual que é o nome da escola? Então eu estudei no Palmares, estudei no Colégio E Palmares. foi lá onde Então você jogou vôlei, fez vários esportes Então, na verdade, eu joguei vôlei muitos anos na Hebraica, porque eu era Ah, sócia. Então, eu comecei a treinar na Hebraica, treinei durante muitos anos. Aí, eu continuei, sim, eu jogava na escola, eu era super. é, Todo mundo morria de medo de mim, porque eu dava aquela porrada na bola. Eu lembro que uma vez teve uma história muito engraçada que eu morro de rir com essa história, me sinto super injustiçada, porque eu não era violenta, assim, não era de propósito, mas aqui eu treinava, eu era forte pra caramba, e a gente estava jogando numa aula de educação física na escola e levantaram a bola, eu fui cortar, a menina ficou com medo, virou de costas, a bola bateu nas costas dela, ela desmaiou, e eu fui nossa! suspensa. Como se eu tivesse feito de propósito. Eu falei, pô, por que ela não saiu, né? Em vez de virar. E eu fiquei louca da vida. Eu falei, gente, mas que injustiça. Imagina se eu vou fazer uma coisa dessa de propósito, né? Aham. Então, teve essas coisas. Mas e aí, como era aquela época que a educação física era dividida entre meninos e meninos, o professor de educação física do Palmares naquela época, ele era técnico do Pinheiros, e ele queria muito que eu fosse para o Pinheiros. Mas é que o que aconteceu é que ai, sabe, eu já estava indo para o segundo colegial, sabe, vai mudando também, e assim, vida de atleta é um negócio complicado, né? Quer dizer, E nessa eu fiz, faixa de idade, né, Beth, com tanta coisa meu, acontecendo, né, e tal. eu tinha jogo sábado, eu tinha jogo domingo de manhã, eu ia para festa, não podia ficar porque tinha que dormir, não pode fumar, não pode beber. Chegava férias, eu tinha que fazer umas coisas que você ficava, sei lá, 15 dias no clube, treinando todo dia, tipo das 8 da manhã às 5 horas da tarde, fazendo um monte de. Sabe, chega uma hora que você fala assim, sabe, se fosse para eu seguir mesmo, tipo, ganhar grana, né, todas essas coisas. Mas não era uma atividade de adolescente. Mas eu vou te falar um negócio. Foi uma fase de aprendizado assim absurdo. Eu acho que muito do que eu virei depois de uma coisa ligada à responsabilidade, à persistência, a aprendizado de grupo, tudo isso se deu muito ao voleibol, Ó, com certeza. Ai, Sim, que legal ouvir esse relato, Beth. Eu não. Ô, sim, Beth, então é o seguinte, ó, você é formada em educação física, em fisioterapia, é psicomotricista, tá certo? Falei certo? sim, sim, Gerontologista também. sim. Explica Uhum. para. Você poderia me explicar que realmente eu não sei o que é psicomotricista e como que é o seu trabalho com essa atividade? E também você falou um pouquinho da gerontologia.
clínica e social, mas eu acho que são duas coisas importantes para a gente destacar e também para me ensinar a aprender, porque eu realmente quero saber mais, Beth. Então, quando eu comecei essas histórias dessas viagens, também uma das causas, além da dança, é que eu comecei a fazer uma formação com uma senhora que se chama Marie-Madeleine Bézier, que já é morta e que foi uma grande cientista que morava em Paris, na França. E ela desenvolveu esse trabalho da psicomotricidade, né, do desenvolvimento psicomotor humano, que é um trabalho lindo que ela desenvolveu a partir da observação dos bebês, desde o feto até todo o desenvolvimento motor da criança. E ela, com isso, fez uma construção maravilhosa do corpo. Estou te falando assim em linhas bem gerais, tá? Para não entrar em coisas muito mirabolantes que nem é o interesse. Mas com isso, ela foi criando uma organização do corpo, né? De coisas que a gente tem que recorrer depois na vida adulta para retomar esse trabalho psicomotor, que significa uma coordenação. É um trabalho de coordenação motora, né? E a coordenação motora, ela está ligada a tudo, desde o seu trabalho corporal até, por exemplo, né, as crianças que vão para a escola que começam a escrever, até você coordenar o caminhar, até você coordenar todas as atividades que a criança vai desenrolando durante a vida, que é, né, o bebê, ele vai mudando, né, ele fica de bruços, depois ele faz bolinha, daí ele vai chegando em pé, daí ele começa a engatinhar ou começa a caminhar. Então, ele vai tendo skills, né? Ele vai ganhando muitas possibilidades de movimento, né? E tudo isso ela foi contando a partir da pesquisa dela, uma cientista incrível, era ela e uma outra cientista que chamava Piret, então é uma dupla que chama Piret e Bézier. E eu estudei com a Madame Bézier durante 12 anos. Uau. Eu ia para a França, eu vinha para o Brasil, estudava, trabalhava, que nem uma vaca louca, ia para a França, estudava, ia fazer as coisas de dança, porque daí eu já estava estudando na Espanha, porque eu me encantei com o flamenco, com o folclore espanhol, eu tinha um professor de danças árabes incríveis, o Chocri, em Madrid, então eu ficava fazendo essas atividades. E o trabalho da Madame Bézier, eu sou uma pessoa que eu sou muito estudiosa, sabe? Eu gosto muito de estudar. Então eu fiz a Madame Bézier, eu me formei em cadeias articulares e musculares, que é um trabalho da Godelieve-Struif, que é um trabalho que era em Bruxelas, mas que tem a formação agora aqui no Brasil. Eu me formei em Soyer, que é um trabalho de articulação. Eu fui fazendo várias coisas. Você sabe, o fisioterapeuta, você vai estudando para ter várias técnicas, né? Para poder, para cada paciente, você ter uma ferramenta diferente, né? E depois que eu me formei na fisioterapia e tal, eu fiquei com vontade de fazer uma especialização. E eu encontrei essa especialização que foi na Escola Paulista de Medicina, que foi um trabalho muito legal, que era um ano de curso, essa especialização, que era para médicos, para pessoal da área de saúde, fisioterapeutas, etc. e tal, que era sobre o envelhecimento. Então, ser gerontologista significa que você está apto a pegar os pacientes, não só quem já está velho, né, que precisa de um trabalho especial, mas assim, todos nós vamos envelhecer. Apesar das pessoas se recusarem a isso, isso é uma coisa que vai acontecer. Então, já pode... Alguns vão envelhecer melhor e outros vão envelhecer com uma qualidade um pouco não tão boa, né? Mas na verdade, eu acho que tem isso, mas você sabe que eu estava lendo um negócio tão maluco, eu fiquei tão impressionada ontem, eu peguei o jornal e vi que tá uma doideira que assim, a quantidade de pessoas que estão fazendo plástica de nariz. Eu vi. Você viu isso? Eu vi. Por causa da história do Zoom e de não sei o quê. Falei, gente do céu,
como que esse pessoal vai envelhecer? Foi a primeira coisa que me perguntei, porque assim, se você não consegue se olhar no Zoom, tudo bem, eu acho que tem uma coisa que você está se olhando mais, que a gente está muito ligado na imagem, inclusive porque a maioria do tempo você está só se vendo daqui para cima, né? Pouco você se vê o corpo inteiro e tal, principalmente para quem trabalha assim, numa coisa mais de escritório e tal. Eu já dando aula, já vejo o corpo, já vejo tudo, mas assim, é muito maluco, para pensar, quer dizer, sabe, é assim, isso para mim mostra bem a dificuldade que as pessoas têm em gerenciar as transformações que o corpo vai passar e vai passar, não adianta, você pode fazer tudo o que você quiser de procedimento, e eu não sou contra, acho que cada um faz aquilo que quer, eu não estou, sabe, mas assim, e se as pessoas não conseguirem, sabe, a digerir essa questão do envelhecimento, vai ser muito complicado. E eu vou te falar, não é fácil, né? A gente vê, eu vejo a minha mãe envelhecendo, minha mãe foi uma super cientista, uma pessoa que sempre trabalhou muito o corpo, fazia aula com o Klaus Viana, minha mãe era uma pessoa super de vanguarda, moderna, foi para aquela clínica Lapinha na época que ninguém ia, a Lapinha era tipo um negócio super assim, então assim, e agora ela está cheia de dificuldades, porque é isso, entendeu? O envelhecimento, assim, você pode, sim, retardar uma série de coisas, você pode se cuidar, você pode chegar no envelhecimento de uma maneira muito mais saudável, eu acho isso totalmente. E onde o movimento é a peça fundamental, certeza, porque ele sim engloba muitas coisas e tal. Mas as pessoas vão ter que mudar a sua relação com o envelhecimento, né? Que é uma coisa que a gente vai... O respeito, inclusive, né? Essa coisa do velho não ter lugar na sociedade, né? De nada ser adaptado para os velhos, né? Quer dizer, uma coisa besta, vou te falar uma coisa besta, mas, por exemplo, assim, atualmente, você, para colocar um cartão de Zona Azul na rua, você tem que ter um smartphone. Quem te falou que todo velho tem um smartphone e que todo velho sabe mexer no smartphone, entendeu? Então é uma sociedade que não tem olhar para o envelhecimento. É muito louco isso. É realmente uma negação, né? Uma negação, porque, claro, o cara que é mais velho atualmente, né? Que é uma coisa que assim que eu vejo muito a minha mãe falar, e outro dia até li uma frase do Antônio Cândido falando isso, quer dizer que esse mundo atual, do jeito que ele é, para as pessoas mais velhas, é um mundo desconhecido. Essa coisa do computador toda, de tudo ser digital, é um mundo desconhecido, sabe? E assim, tem que incluir essas pessoas que não tiveram essa possibilidade e essa experiência. É injusto, é errado não ter espaço. Então, assim, a gerontologia, ela, na verdade, ela é a ciência que cuida, eu sempre coloco a minha palavra, a arte do envelhecer, né? Porque eu acho que envelhecer é uma arte, é uma coisa muito difícil, mas que tem muitas possibilidades, entendeu? E eu acho que só o fato de uma sociedade que abre espaço para os seus velhos, você já está concebendo um outro tipo de envelhecimento. Mas eu estou muito ligada a essa coisa, né? Do movimento, do consultório, das dores, né? Eu durante uma época, eu fiquei muito interessada em conhecer e trabalhar com as demências, né? O Alzheimer, o Parkinson, todas essas coisas, porque é muito interessante, é duríssimo, é terrível, mas é uma coisa bem interessante, né? Ô, Beth, então, em paralelo a todos esses seus estudos e todas essas suas especializações, você sempre manteve a rotina também como professora de dança. Você foi sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo, ao longo... Porque, assim, é muita dedicação, Beth, né? Porque são assuntos complexos que você tem estudado, tem trabalhado, aprendido, e sempre isso levando junto com as suas aulas de dança, movimentando o corpo.
Eu assim, olha, Paulo, eu assim, fazendo um cálculo assim, eu sou professora de dança há quase 40 anos, cara, porque eu comecei muito cedo, entendeu? E assim, na verdade, eu sempre fui muito dinâmica, quer dizer, as minhas aulas semanais continuam, eu não sei até quando, porque eu acho que as coisas existem um tempo também e tudo, mas assim, uma coisa que eu tenho certeza é que eu sempre vou estar metida no mundo da dança, porque assim, eu estou sempre fazendo um festival, eu invento, então, por exemplo, né, eu fiz um festival há quase, sei lá, 7 anos atrás no Sesc, que foi incrível, que foram 15 dias de festival no Sesc Pompeia. Eu fiquei morando no Sesc Pompeia, vieram 4 professores, um da Turquia, um da Grécia, um da Bulgária e o pessoal dos Estados Unidos, o Michael, não sei se você lembra, que era o pessoal que tinha uma brass band, músicas, que tocam músicas do leste europeu. Foi um festival absurdo. Eu fiquei morando praticamente no Sesc Pompeia, ninguém queria ir embora. Foi a coisa mais maluca que já me aconteceu. Foi uma das melhores coisas. Então, assim, eu gosto desse outro lado da dança, que não é o contínuo também, só da aula, só da aula, só da aula, mas eu gosto de fazer outros agitos. Então, também criei esse trabalho com os imigrantes, que é uma coisa que eu criei em 2017, Uhum. 17, 18, por aí. Eu já fiz 3 festivais, foi Que muito legal. Tem esse é o até. Na Dança, né, Beth? É o Esse é o Na... Na Dança. Então, Isso. Conta um esse é um pouquinho pra gente trabalho. do Na Dança. Então, na dança é uma coisa muito legal, justamente porque depois de eu ter viajado muito, muito, muito na minha vida, um dia eu parei, né? Comecei a ver toda essa história de imigrantes, não sei o quê. Aí eu falei, gente, mas para que que eu estou indo viajar tanto se tem tanta gente chegando aqui, né? E aí eu falei com um cara que eu conheci, um cara sensacional, que eu falo para ele que ele foi a minha musa inspiradora, que é um israelense que chama Iftar Miló, que é um cara incrível que está morando agora no Caribe, porque ele está fazendo um trabalho com a galera da Venezuela, né, com os imigrantes venezuelanos lá. E ele é um cara israelense que fundou uma ONG incrível em Israel. Ele trabalhou com os imigrantes da Etiópia, ele trabalhou em campo de refugiado, um cara incrível. E daí, quando eu pensei nisso, eu falei, tá, vem aqui em casa para falar um negócio com você. Eu falei, meu, você acha que se eu começasse a fazer uma pesquisa, você acha que eu encontraria imigrantes ligados à dança, né, tradicional dos seus países e da música, não sei o que? Ele falou, claro que sim, vai fazer, vai dar super certo e tal. Aí ele me ajudou, a gente escreveu uma carta para todas as ONGs que recebem os imigrantes, né? A Caritas, tem um monte de gente que recebe, ele me ajudou. A Uhum. gente espalhou essa carta por aí e eu comecei a entrar em contato. E aí eu pegava, quando eu achava alguém assim, e marcava um encontro na Avenida Paulista num café com um desconhecido. Ia e tentava me comunicar, às vezes quando eu falava a língua dava certo, quando não falava, falava outra coisa, e eu ia vendo o material que essas pessoas iam oferecendo. E aí, nas pessoas que eu achava que se encaixavam no perfil, eu levava para os meus alunos, esse professor dava uma aula, eu via como que ele dava aula, né, para saber da pedagogia também, né, saber como que ele funcionava. E aí eu ajudava, quando eu achava que ele estava com uma certa déficit de alguma coisa, eu encontrava com ele e falava, meu, mas para você não pode dar aula assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Comecei a dar um tutorial, né, Uhum. de dar aula. E aí, quando eu juntei uma turma assim, eu falei, meu, sabe de um negócio? Eu vou fazer um festival. Aí falei com o Gabriel Levi, que sempre trabalha comigo, que é um músico incrível e tal. Falei, Gabriel, vamos fazer um mix de gente que já está estabelecido na cidade de São Paulo, que dê suporte para essas pessoas que estão chegando. Vamos, né? Então eu convidei gente super bacana, né? Gente, professor que super conhecido, que trabalha, músicos incríveis, não sei o que lá, e chamei uma galera que nada.
E fiz o primeiro, assim, totalmente na unha, assim, a pessoa louca, sabe aquele negócio, assim, consegui pagar as pessoas com o ingresso que as pessoas pagaram. Eu não sei como é que eu consegui, mas eu consegui. E aí eu falei, eu gostei desse negócio. Aí no outro ano eu fiz o maior, mas daí eu recebi uma ajuda eu ganhei uma grana particular, uma pessoa que falou, olha, eu gosto desse projeto, eu vou te dar uma grana para você realizar esse negócio. Que bacana. E aí foi muito mais bem estruturado, não sei o quê, e virou um filme, porque o meu irmão é cineasta, e eu falei, Roberto, faz favor, filma umas cenas para mim, para eu ter o material depois para poder fazer divulgação e tal. Ele falou, não, Beth, não. Ou a gente faz um negócio sério, ou não dá, eu não vou filmar no celular mesmo, entendeu? Não sei o que eu disse, calma. Bom, só sei que a gente fez um negócio que a gente chamou gente incrível, os técnicos de cinema, fotógrafo, técnico de som, não sei o que lá, uma gente maravilhosa, a gente conseguiu o equipamento, era tudo uma fortuna, mas eu fui chorando os piquá, cheirando os piquá, chorando os piquá. Só sei que virou um documentário lindo, maravilhoso. Ele foi até para o ano passado para o Inedit, que é um festival de documentários. O documentário está lindo. Ô, Beth, lindo, qual que é o nome desse documentário e como a gente consegue assistir? Porque eu ainda não vi, Beth, eu ainda não vi, eu quero saber. Porque, assim, só deixa eu te explicar o que aconteceu. Na paralela dessa parte artística, né, de descobrir esses professores e não sei o quê, eu sempre quis fazer um trabalho de dança nas escolas. Então, eu comecei a cavar umas escolas, que é muito difícil, sabe? Não foi uma coisa... Eu achei que ia ser fácil e não foi nada fácil. Eu comecei a levar esses professores para eles trabalharem com os alunos, tanto de escola estadual pública, como das escolas particulares. E foi uma coisa incrível, porque, na real, quando eles chegavam com essas histórias de imigrantes, de gente que fugiu de guerra, gente que até foi, de certa forma, escravizada, essas histórias muito punks, né? Então, quando eles chegam nessas escolas públicas e contam para essa criançada que vive na periferia a história de vida deles e que eles estão aqui agora, e, esse pessoal que chega aqui é gente muito bem formada, não tem nada de coitadinho, a gente que se formou em faculdade, gente que tem um nível super bacana, sabe? Então, assim, você muda completamente, eles foram super respeitados em todos os lugares. Eu nunca vou esquecer, a gente foi numa escola chiquérrima, não sei o que e tal, e daí perguntaram para eles, né, para um deles, que é um cara super legal, mas e essa história de ser refugiado? Ele falou assim, olha, eu não sou refugiado, tá? Porque assim, vê bem, você deve ter amigo teu que mora lá nos Estados Unidos ou mora lá na França, servindo café, né? Porque, né, que você vai, faz subemprego para sobreviver. Então, ele falou, a mesma coisa, eu estou aqui para trabalhar, entendeu? Eu morava num lugar que estava numa situação de vida muito complicada e eu saí do meu país para trabalhar em outro lugar, né? Então, assim, era muito interessante ver a fala deles como caía, né, nos estudantes, sem ser as danças incríveis, porque é uma gente super jovem, né, uns caras que têm uma energia, até uma coisa super interessante, que aqui existe um preconceito absurdo com essa coisa de homem dançando, né, e eu tinha muitos meninos comigo, muitos imigrantes meninos, e eles dançam pra caramba, uns caras lindos, não sei o quê, então era um exemplo, sabe, assim. Então o filme é muito legal, estou te contando isso porque o filme é muito legal, porque ele mistura essa parte artística do festival, de como ele foi feito, mas também fala de tudo isso, desse trabalho que foi desenvolvido na escola e que eu parei por causa da pandemia, obviamente, né? A pandemia cortou muito esse trabalho, né? A única coisa que eu vou conseguir fazer é que eu estou desenvolvendo um trabalho que chama Tem Criança na Dança, que foi um trabalho que eu desenvolvi agora na pandemia, que eu não lancei ainda, ele está sendo construído, eu vou lançar em outubro
na Semana da Criança, justamente, que é um trabalho de uns vídeos para as crianças poderem dançar em casa, ou na escola, onde tiver criança. São uns vídeos muito fofos, curtos, de meia hora, que cada um dos professores fala do seu país de origem, ensina uma dança, ensina música. É muito legal, está muito fofo, porque foi feito de uma maneira muito simples. Esse trabalho a gente conseguiu realizar porque eu fiz uma vaquinha virtual, eu nem consegui toda a grana, mas está tudo acontecendo, etc e tal. Então, assim, o Na Dança ele tem vários braços, né? Ele tem várias possibilidades de existência. E o filme, na verdade, assim, estava rolando uma história de um streaming comprar esse filme. Então, na verdade, ele não está disponível ainda porque está sendo negociado, mas ele vai entrar em algum negócio aí logo mais. O filme está lindo. Já estou curioso aqui para ver, Beth. Olha, ouvindo o seu relato, primeiro eu quero registrar os parabéns pela sua iniciativa de promover esse intercâmbio, né, de acolher essas pessoas, né, esses profissionais da dança, professores, no nosso país, né? Você que viajou pelo mundo todo, e aí eu quero te perguntar um pouco das suas andanças pelo mundo. De repente, você que foi acolhida em tantos lugares aí pelo mundo, abriu os braços e acolheu, né, tanta gente boa e que precisava de um espaço, né, para dançar, para mostrar sua arte. E é um intercâmbio, né, de conhecimento, de culturas, enfim, de música, né, que você gosta muito. Então, assim, parabéns, Beth. Obrigada. Na verdade, eu tenho um certo... Eu tenho muito respeito por esse trabalho mesmo, porque, assim, existiam os dois lados, né? Existia a vontade de tirar esses profissionais da sombra, né? De tirar eles dos subempregos que muitas vezes eles estavam fazendo, com toda essa bagagem que eles tinham, e deles serem olhados aqui dentro do país com respeito. Tipo assim, ele não é um coitado. Não, o cara está aqui, ele está batalhando a vida dele, como todas as ondas migratórias que já aconteceram, né? Isso que a gente estava falando, meus avós vieram da Rússia praticamente a pé, né? Quando os judeus saíram da guerra, etc e tal. Então, assim, isso é uma coisa normal, né? Assim, o que eu acho é que existe, a gente foi ficando, eu acho que o mundo está muito mais preconceituoso, né? E muito mais fechado nessa coisa de permitir a entrada das pessoas, né? De permitir o diferente, de abraçar as diferenças, né? Então, esse trabalho também tem um pouco isso de reconhecer essas pessoas no valor que elas realmente têm e de descolar um trabalho, sabe? Dentro da área dessas pessoas e tudo, que assim, não é um trabalho beneficente, eu não sou boazinha, não é isso, é uma troca, entendeu? Assim, então eu tenho muito orgulho desse trabalho, e na verdade esse trabalho é o que eu sempre fiz, que justamente eu passei a minha vida inteira viajando. Perfeito. Sabe? Eu fui atrás de coisas do mundo a minha vida inteira, então assim, isso daí é um complemento, né? É um complemento, não é uma grande, que coisa diferente que ela está fazendo. Não, é o que eu sempre fiz. Mas iniciativa, né, Beth? É agilizar, é se mobilizar, é usar toda a sua rede de contatos e colocar o seu nome aí nessa história toda, né? Porque você podia estar mais acomodada e não se mobilizar para tudo isso. Então, assim, essa iniciativa, ela é valiosa, é preciosa. E, Beth, eu quero te perguntar o seguinte, das suas danças e andanças pelo mundo. Eu quero que você me conte em quais países, quantos países você já visitou para ter esse intercâmbio musical, de dança. Beth, por onde você já andou nesse mundo? Por onde você já dançou nesse mundo aí? Gente, Jesus, Paulo! É uma doideira, olha. Nossa, bicho, não vai acabar essa lista, porque assim, eu fui muito para a Espanha, né? Eu estudei bastante coisa da Espanha, tentei ir para várias regiões, eu ficava bastante tempo. Eu, na verdade, sou uma espanhola de espírito, né? Então, eu tenho uma paixão por aquele lugar.
pela cultura, pelas pessoas. Eu tenho grandes professores, grandes amigos, então é um lugar assim realmente muito legal. Mas assim, para ser mais rápida, né? Marrocos, Egito, Turquia, Israel, Tailândia, Japão, Alemanha, e todos os países da Europa, né? Itália, Uhum. essas coisas todas normais, Portugal, fui para o Oriente Médio, né? Líbano, Síria, Jordânia, Na Rússia, menino, na Rússia, a você. Rússia eu não fui, a Rússia eu não fui. E olha que eu tenho família russa, hein? Mas eu não. Moldávia, né? Minha família é muito da Moldávia ali. Leste europeu, muito, Grécia. é, Meu, eu rodei muito mesmo. Ô, Beth, eu vou te contar o seguinte: nós temos ouvintes em 37 países aqui no podcast Outra Visão e temos ouvintes na Moldávia, você acredita? É, Sério? sério, sério. Inclusive, eu já recebi um amigo jornalista, Cláudio Chapochnik, que família da Moldávia, e aí ele contou um pouco da história. Então, temos ouvintes lá na Que é a Moldávia. Romênia, né? Que é a É, Romênia, né? Ali aquela isso. passagenzinha ali, etc e tal. Justamente. Ô, Beth, Meu avô veio da Romênia, né? então o seu avô é da Romênia, sua avó é Porque da Rússia? não, é que na verdade é assim, tem um lado ali que a gente não sabe muito. A gente acha, na verdade, eu dei uma informação errada. Eu acho que a minha família veio mais dessa parte da Moldávia mesmo, assim, entendeu? Tem talvez o pai do meu pai, que a gente não sabe muito, porque ele morreu, eu não tive muito contato com ele, mas essa galera meio que veio dessa parte, assim. Ô, Beth, e nessas suas andanças pelo mundo, teve alguma situação inusitada ou engraçada que você lembra até hoje, assim, em algum país desses, alguma coisa, assim, algum fato curioso que você viveu, te traz uma memória legal até hoje, assim? Olha, viagem, você sabe que viagem é a doideira, né? Viagem sempre acontece alguma coisa. Mas eu tenho uma memória da minha primeira viagem que tem duas coisas muito engraçadas. Eu estava em Paris, eu ia sair de trem, comprei aquele Aeropass, né, aquele negócio de viajar, e eu encontrei com um amigo meu que mora em Minas, que era meu amigo de adolescente, não sei o que, ele também estava lá, e ele queria viajar. Só que assim, eu ia começar, eu queria fazer toda essa doideira de leste europeu, Alemanha Oriental, tudo que era mais macabro assim naquela época. E ele queria ir para Espanha, para Itália, não sei o que. Eu falei, olha, você pode ir, eu vou depois no final. No começo vai ser Bélgica, essas coisas, não sei o que. Ele falou, tá bom, eu vou com você. Quando a gente estava saindo, Uhum. eu encontrei com ele, a gente se encontrou numa praça perto da estação de trem. De repente eu vi ele conversando com um cara que falava assim, não sei o que lá. Só sei que ele pegou um cigano italiano pela frente e o cara vendeu para ele por, sei lá, 200 euros, um casaco que era de plástico e que ele falava que era de couro, não sei o que era de plástico, e o botão era encapado com uns negócios que tinha tipo, sabe, papel contato, você levantava assim, saía. Era um lixo. Coisa de cigano, engambelou, ele vendeu um negócio, um saco plástico por 200 euros, entendeu? E a gente já saiu morrendo de rir, eu falei, já vi tudo que vai acontecer com esse cara. E uma coisa muito divertida que aconteceu, a gente se divertiu muito, porque ele não falava nenhuma língua, e eu Uhum. era a comunicadora, mas eu mentia às vezes, falava, agora se vira, vai lá, se vira. Mas teve uma coisa muito engraçadinha, que a gente chegou em Praga, e naquela época tinha acabado de cair o muro. A primeira vez que eu viajei era, sei lá, 91, sabe? Assim, o muro tinha acabado de cair mesmo. Quando a gente chegou em Praga, era a terra dos ETs, era tudo fechado, né? Uma coisa super assim. E a gente chegou lá e de trem, não sabia, ninguém falava inglês, ninguém falava nenhuma outra língua. E aí eu olhei para ele e falei, meu, agora a gente está ferrado, porque como que a gente fechava nesse lugar? Era tudo aquelas línguas cheias de X, né? De não sei o que, sei lá. Cirílico, né? Exatamente. Aí eu peguei e mostrei para uma senhora. Ela, uns
negócio assim, a gente saiu na rua, tinha ela e 3 amigas e um cachorro. Ela levou a gente a pé até o lugar, demorou, sei lá, 2 horas, e elas queriam falar com a gente, e não tinha a mínima condição, entendeu? E ela levou a gente até o lugar a pé, não sei o quê, foi super divertido, super engraçado, não sei o quê. E daí a gente chegou na casa da senhora, onde a gente ia ficar, e a gente queria falar para ela, olha, a gente vai deixar a mala aqui e a gente vai dar uma volta e depois volta. E ela não entendia, porque ela falava, mala? Mala não, mala não. A gente falou, não, mas a gente vai voltar. Só sei que o marido dela chamava mala. Então era uma confusão entre a mala e a mala marido. Aquelas bobagens de viagem, né? A mala e o mala, né? O mala, exato. O senhor mala, né? Sim, mas viagem é maravilhosa. Essa é a melhor coisa das viagens. Não existe uma viagem que essas coisas não aconteçam e é bom demais, sempre bom demais. Ô, Beth, antes dessa pandemia aí, dessa situação extrema que a gente tem vivido aí nos últimos 2 anos quase, você tinha alguma viagem aí programada? Estava na expectativa de uma viagem no ano passado ou estava assim tranquila? Não teve que adiar nenhuma tribo assim? Não tive que adiar nada. Até foi umas férias que eu fiquei aqui, porque eu fui fazer um trabalho aqui no Brasil, no Sul mesmo, e eu tinha até decidido tirar umas férias de descanso, assim, porque eu tinha trabalhado muito com essas coisas de trabalho, de festival, não sei o que lá. Quando começou a pandemia, eu estava super tranquila. Não tinha. Ai, que bom, hein? E eu vou te falar um negócio bem real, assim. Eu vejo todo mundo super angustiado com essa coisa das viagens e tal, e eu super entendo. Eu trabalho com muita gente que trabalha com viagem, né, e que precisa, né, e tal. Mas é tão engraçado. A minha viagem, a minha coisa com viagem é a liberdade, né? Você chegar num lugar e estar livre, poder fazer as coisas e estar desencanado, não sei o quê. Agora, nessa situação, eu não tenho vontade nenhuma, mas nenhuma. Eu não quero ir para o Japão, sei lá, estou falando de Japão, mas qualquer lugar do mundo, ficar com máscara, com medo, você tem que passar o álcool, tem que desinfetar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, eu vou esperar o mundo, quando o mundo relaxar, tá bom, eu viajei pra cacete, entendeu? Não vou morrer. Não vou morrer. Ô, Beth, eu quero ir caminhando para o nosso final, para também não tomar tanto tempo seu, mas eu não podia deixar de te perguntar sobre a parceria que você teve durante muitos anos com o André Trindade, né, no estúdio A e B, que se tornou uma referência, né, de danças étnicas, né, mas não pode falar mais danças étnicas. Pode. Danças globais. Tudo. Pode tudo. Beth, eu e a minha mãe, Dona Lucy, fomos alunos de vocês lá na Colmeia nos anos, acho que foi 94, 95 mais ou menos, né, Beth? Eu queria que você pudesse relembrar um pouquinho daquele momento da sua carreira, da sua parceria com o André lá na Colmeia, e como é que foi a sequência das coisas, o que você podia relembrar um pouquinho daquela época da Colmeia, que eu e a minha mãe ainda temos uma memória muito, muito legal, muito carinhosa desses tempos lá, aprendendo com você e com o André. Ô Paulo, eu vou te falar que aquele foi o grande momento. Eu acho que talvez o nosso trabalho, né, ali foi quando a gente colocou as pilastras, né, porque a gente estava saindo de muitos anos de trabalho, a gente já trabalhava junto. Eu e o André, a gente é uma irmandade, a gente sempre teve uma amizade de irmãos, assim, né? A gente sempre foi muito junto, a gente viajou muito também junto, né? Para as pesquisas, a gente dançou junto, quer dizer, a gente teve muito companheirismo, né? No nosso percurso de vida e tal. Mas ali, quando a gente foi para a Colmeia, que foi primeiro passo da gente pensar, bom, vamos virar A e B, né? Vamos virar uma escola de dança, não sei o quê, foi ali. Então, ali, a gente jogou todas as nossas fichas. A gente ali plantou tudo que a gente queria fazer. Então, a gente tinha as aulas, a gente trazia os professores para o workshop já, só Deus sabe como que a gente trazia, a gente não tinha
Assim, a gente era muito marinheiro de primeira viagem, mas a gente era bélico, ninguém parava a gente era um negócio, uma máquina, era um negócio incrível, assim. E a gente fazia 2 festas por ano, iam 700 pessoas nas festas, sério, não é 700 jeito de falar. Tinha festa que tinha 500, tinha festa que tinha 700, e lotava a colmeia, a gente fazia a maior folia, era a maior delícia, e a gente se divertia muito com o que a gente fazia. A gente trabalhava muito, a gente trabalhou muito para plantar tudo isso, mas ali foi a grande nascimento da gente, né? Foi a hora que a gente plantou o nosso nome, que a gente plantou o que a gente queria fazer de trabalho, que a gente fez muita pesquisa, a gente montou espetáculo, a gente começou realmente a fazer tudo que era condizente ao mundo da dança, né? Então foi realmente uma época muito rica, veio muita gente bacana, era uma delícia encontrar os alunos, tinha era muito lá em casa, né? Então a gente ficava lá fora, tomava cafezinho, todo mundo lá fora, não tinha a mínima cara de escola, era um negócio mais lugar comum, todo mundo chegava lá. Era muito divertido isso, né? Como assim, era simples, era uma sala legal até, mas não tinha espelho, né? Tinha aquelas janelas, não tinha espelho, tinha um aparelho de som, a gente tinha um ou outro material, a gente não tinha muita coisa, mas a gente era muito criativo, né? Eu acho que a gente tinha uma coisa da criatividade, e a gente agitava, e a gente fazia, e a gente foi crescendo, 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 realmente, até que em 96, justamente, logo um pouco depois, eu acho que quando vocês saíram, a gente abriu a nossa primeira escola, que era o Estúdio AIB, que foi uma escola linda, que era na Rua Fidalga, virou uma referência gigante, era um espaço de 400 metros quadrados, era um galpão, que era do Carlos Mota, que é um marceneiro incrível, não sei o que estava saindo, e eu peguei ele assim e falei... Aí a gente teve ajuda, porque a gente criou uma sociedade de investidores e tal, que reformaram o espaço virou, era um negócio, tipo, nunca vi um lugar tão lindo, assim, não é porque era meu, mas realmente era um lugar espetacular. A gente ficou lá uns 7 anos, e aí o André é psicólogo, né? O André queria voltar para a psicologia, ele já não queria ter mais essa função toda de dar aula, porque realmente dar aula é um trampo, né? É uma coisa que você tem que estar, é uma dedicação de um monte de coisas. É uma energia muito... De muita energia, justamente. Então a gente mudou, eu achei um lugar menor, que também era na Vila Mariana, na Vila Madalena, na Rua Vizardi, que era daí uma sobreloja, mas era o máximo. Foi o lugar que eu mais tive dor no coração de largar, porque daí não era aquela coisa enorme que era o outro, era uma coisa que dava para administrar. Mas aí, assim, né, o André saiu, as outras sócias também já não estavam mais tão afim, e aí eu também já tinha o consultório, eu não podia administrar 2 espaços, eu tive que optar, sabe? E aí eu saí, a gente passou o espaço para frente, eu continuei trabalhando lá, mas daí eu virei uma vida de cigana, porque daí eu fiquei um tempo lá com os donos que tinham assumido, depois eu fui para um outro espaço, depois eu fui para o Anacan, fiquei no Anacan, quando o Anacan ia abrir, eles me chamaram, eu fui para o Anacan, fiquei lá um tempão também, assim, daí eles foram mudando o perfil, mudando o tipo de trabalho que eles estavam querendo oferecer, e eu fui para a Steps, que é onde hoje, quando se pode dar aula presencial, né? Eu fui para lá em 2014, por aí, 2013, 2014, mas estou nesse último 1 ano e meio, trancada também por causa da história da pandemia. Estou dando aula por Zoom, vou te falar que foi muito complicado isso, porque olha, eu atendi pelo Zoom, eu dou aula de alongamento e movimento pelo Zoom, né, de postura e alongamento, tudo ótimo, não sei o quê. A dança realmente ressente muito, porque existe uma coisa de delay da música. Olha,
é o que mais sofreu realmente com a pandemia, infelizmente, foi a dança, né? Então, sei lá, eu vou te falar, é um momento de mudança. Eu acho que é uma mudança global de muitas coisas. Acho que também foi um momento para eu parar e pensar muito também no meu trabalho, no que eu quero fazer. Já é um outro momento da vida, Uhum. né? Então, sei lá, tô pensando, tô vendo para onde que as coisas vão levando, mas assim, uma coisa eu tenho certeza, que assim, independente do que me acontecer, a dança é um elemento presente na minha vida, porque todas as vezes que eu falei, não, agora chega, tá bom, sabe, vou dar um tempo, não sei o que, veio Ela... uma coisa e me pega, sabe? Então, quando eu tiver, que foi assim desde que eu comecei a dar aula de dança. Por isso que eu te falo, eu não escolhi a dança, foi a dança que me escolheu. É, Porque que... eu toda vez falo, bom, então agora tá bom, já deu, não sei o que lá, entendeu? Ô, Beth, Então, sei então lá, a dança escolheu a pessoa certa, hein? Escolheu bem a dança. Ô, Beth, eu você quero... não vale, você não vale, você é do fã clube, não vale. Beth, eu quero saber o seguinte, para ir encerrando aqui, como é que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, ou mesmo na sua clínica, porque você tem o atendimento como fisioterapeuta, tem todo o trabalho que você faz de atendimento com as pessoas mais velhas. Como é que é? As pessoas. Você está no Instagram, eu posso deixar aqui os links, os seus links aqui na descrição deste episódio. Como é que é? Conta como é que a gente localiza a Beth. Eu sei que tem o site Na Olha, Dança, que tem eu os sou seus. bem facinha, eu sou bem facinha de achar. Eu sou bem facinha de achar. Então, assim, Facebook, Beth Gervitz, né? Depois só tem que ver meu nome direito, porque ele é empipinado, né? Todo mundo acha que eu chamo Elizabeth, eu não chamo Elizabeth, É Beth e eu me mesmo, né? chamo Beth com dois T's e Y ainda por cima, entendeu? Então, Beth Gervitz, né? E então, assim, eu tenho o Facebook, que é super fácil de me encontrar. No Instagram, eu tenho o meu Instagram, que é Beth Gervitz, que também dá para se comunicar comigo, e tem o Festival na Danca. O Festival na Danca é o meu Instagram dessas coisas de dança, entendeu? Então, que dá também para falar comigo, etc e tal. E que mais? Tem o site na dança, www.nadanca.arte.com, né? Ponto .br, né? Ah, .br, e que também dá para falar comigo. Quer dizer, eu sou bem fácil de achar, assim, e realmente, mesmo para falar do consultório, é só me mandar uma mensagem pelo Messenger, então, estou pessoal, super o Beth, eu fácil. vou deixar esse recado para os ouvintes, que é o seguinte: todos os links da Beth vão estar na descrição deste episódio e também lá no podcast outravisão.com. Vai estar tudo lá, viu, Beth? O seu nome certinho, eu não vou errar na digitação, eu não vou esquecer os dois T's, o Y, o Z no Boa, boa, final do boa. sobrenome, entendeu? Boa, boa, Né? boa, Não boa. pode Isso. esquecer. Beth, mais duas perguntinhas aqui para fechar. Na sua visão, como é que a dança pode ajudar a aliviar as nossas dores e angústias nesse momento, dessa ressaca dessa pandemia, desse isolamento social, que ainda não é nem ressaca porque não acabou ainda a pandemia, mas a gente precisa se renovar, se reinventar e mexer o corpo, porque é muito tempo, né? É muito tempo de isolamento social. Como é que a dança e o seu trabalho, a gente pode se animar aí para superar essa fase? Olha, eu tenho a impressão que assim um dos grandes remédios para tudo isso é o movimento, né? Já saíram vários artigos científicos né, depoimentos de médicos e de pessoas ligadas à saúde. Realmente, assim, a gente, no grau de tensão que a gente está vivendo, se a gente não expressar isso pelo corpo, não tirar isso de dentro da gente, ninguém vai aguentar. Não está aguentando, né? Toda a parte emocional, eu acho que as doenças psíquicas subiram numa porcentagem gritante, né? Eu acho que a dança tem muito essa libertação, né? Se você não entrar para se movimentar
com a cobrança da beleza, da perfeição, mas se você se jogar e se você se soltar, sabe, eu acho que assim, não existe dupla mais curativa que a música e o movimento, né? Então, assim, meu, você não quer fazer aula? Põe uma música aí na sua casa e fica quicando, brincando, se mexendo, né? Porque é uma liberdade. Porque, assim, eu acho que tem uma coisa também que assim, eu sou super favorável a todos os trabalhos corporais e tudo, mas às vezes você fazer as coisas assim por soltura, por diversão, por brincadeira, é muito benéfico também, entendeu? Eu acho que a dança é um regulador emocional. Eu acho que ela realmente ela tem. Eu vou te falar que no começo, logo quando começou, que foi aquele estresse, que a gente teve que correr para dentro de casa, tinha o problema da internet, tinha o problema da imagem, tinha o problema não sei o quê, estava todo mundo super angustiado, mas era um momento que a gente se unia e do jeito que dava, a gente ouvia a música e a gente ia aprendendo e a gente ia fazendo, entendeu? Então, eu sinto que foi uma ajuda muito grande para as pessoas. Eu acho que o que acontece agora é que a gente está numa overdose da internet, né? E que a gente quer sair dessa prisão que a gente está há tanto tempo. Então, agora tem uma coisa do não aguento mais, sabe? Eu acho que tem isso mesmo, assim. Então, realmente, eu acho que é uma grande experiência. Eu acho que a dança é uma grande experiência onde todos devem passar. Eu acho que o que as pessoas têm que ser menos quando elas se propõem ao dançar é se autocriticar, né? As pessoas se colocam muito em modelos, não, eu tenho que ser igual àquele, eu tenho que fazer igual a isso, eu tenho muita crítica, né? E daí você se poda, né? Você daí cria mais problema do que solução. Então, Não ser floresce, né? livre. Você tem que ser livre, né? Você tem que se permitir a liberdade, você tem que se permitir a experimentação. Eu acho que, sei lá, a gente passou por um momento tão duro agora, a gente, sabe, se né, bateu de frente com tanta idiotice que a gente já fez, né? Tipo, por que eu fiz isso, sabe? Por que eu fico me maltratando por umas coisas tão idiotas, né? É. Então é isso, né? Assim, vamos aproveitar esse aprendizado na marra que a gente teve que fazer, mas assim, de poder abrir janelas e portas para a vida da gente daqui para frente. E eu acho que a dança é uma coisa assim, que chama para isso, né? Ah, que delícia. Beth, eu vou encerrando aqui, agradecendo muito a você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um tempo para conversar comigo aqui no podcast Outra Visão. Ah, queridinha! Muito obrigado por compartilhar um pouco das suas histórias e trajetórias. Foi incrível. Também, Beth, eu quero agradecer a todos os ouvintes, né, que nos acompanharam até aqui, que escutaram até aqui essa Certeza. entrevista e pedir para a gente fechar essa super entrevista que eu amei e que assim eu estava com muita saudade de conversar com você, Beth. Era pedir para você deixar um recado final para os nossos ouvintes. Pode ser uma mensagem, um pensamento, enfim. O espaço é seu, Não, Beth. então, primeiro eu quero te agradecer o convite, né, de me chamar para essa entrevista. Eu tenho memórias maravilhosas de você e da Lucy, tua mãe, né, nas aulas de dança. Você é uma graça de pessoa e você era um menino que era um assim, a gente ficava apaixonado por você, porque você tinha uma coisa muito crua, porque você não tinha passado por essa experiência ainda, e você ia com o coração aberto, entendeu? Você era livre, você fazia, você tinha um astral maravilhoso, que você tem ainda, mas assim, você era um moleque naquela época, né? É 17 diferente. Você anos ia com a era que tua eu mãe, tinha. e você ia com a tua mãe, o que seria, né? Poderia ser para você uma coisa de você ficar envergonhado. Nada, você curtia, e você falava com todo mundo, e não sei o quê. Então, assim, quero que você saiba que eu tenho o maior carinho e as melhores lembranças daquele momento, da fofura de você chegar com a tua mãe ali para as aulas de dança. E, olha, eu te digo o seguinte, eu acho que eu aprendi muito com a dança também, porque eu tenho um lado muito virginiano, que eu sou muito perfeccionista. E
e eu estudei muitas coisas, estudava a fundo, estudava, e eu nunca achava que eu era boa o suficiente, sabe? Eu sempre falava, não, mas eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. E isso me fez eu me boicotar em muitas coisas, sabe? Eu estudei flamenco alucinadamente, os professores falavam para mim que eu dançava bem, não sei o que lá, e eu nunca achava que estava bom, e me boicotei, e não seguia, né? Assim, uso até hoje, amo, mas não me tornei uma bailarina de flamenco, que poderia, e não porque eu me boicotei, assim, eu tenho muita certeza disso, né? Então, eu acho que a gente tem que, essa coisa da crítica, né, de você se autocriticar, de você se punir, e você nunca achar que é o suficiente, é uma coisa que a gente tem que olhar muito para isso, né, porque a gente perde oportunidades por nós mesmos, não pelos outros, que eu acho que isso que é muito importante, né, às vezes a sua autocrítica, às vezes, né, assim, isso pode fazer você perder coisas importantes, né? E então, assim, o que eu acho que é isso muito, que eu acho que a dança dá também, que é isso que a gente estava falando, que fica aqui, liberdade, sabe? Liberdade de experimentação, liberdade de fazer aquilo que você não é o melhor e você não tem que ser, mas que vão te trazendo muitos elementos, né? Vão te trazendo muitos elementos, né? Então, eu acho que assim, eu acho que realmente as pessoas que escutam música, as pessoas que são ligadas à arte, as pessoas que desenvolvem a sua sensibilidade, têm uma relação com a vida muito mais rica, muito mais bonita. Então é isso, se ligue na arte, dance, escute música, veja quadros, e é isso, e compartilhe, né, com as pessoas que você gosta, porque eu acho que é uma corrente tudo isso, né, que a gente está precisando, né, a gente está precisando. Oh, Beth, adorei a mensagem final. Um beijão para você, Beth. Beijo, querido, obrigada. Tchau. Tchau.